Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ana Paula Lopes e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a minha experiência, como foi a minha entrevista para o visto de noiva ou visto K1. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como foi a minha preparação, quais são os documentos que eu tive que levar, como foi o meu exame médico e tudo mais. Então eu já tenho toda a minha papelada pronta, toda a minha documentação separada, os envelopes e tudo mais. Então, no dia da minha entrevista eu fui sozinha, meu noivo estava trabalhando, ele não podia tirar férias para vir ao Brasil para me acompanhar. Na verdade, eu acho que não é necessário. É legal você ter ter o seu noivo junto com você, para você ver, porque às vezes tá muito tempo sem se ver, mas não foi o meu caso, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e ele não podia tirar férias e ele não veio comigo. Eu vi em um fórum chamado Visa Journey que em alguns casos, alguns consulados nem permitem a entrada do americano, eu não sei porquê. Não me lembro agora qual é o consulado, mas acho que é na Europa. Não deixaram o americano entrar para a entrevista. Eu li também que em alguns consulados é muito importante que o noivo americano acompanhe a noiva, mas isso depende muito do consulado, isso não é o caso aqui do Brasil. Então, a minha entrevista, eu cheguei, ela estava marcada para as 8h40 da manhã, no Rio de Janeiro, e as entrevistas para o visto de noiva, elas só são feitas no Rio de Janeiro. Então, independente de onde você esteja, de qual cidade, qual estado que você esteja, vocês têm que viajar para o Rio. Eu já morava no Rio, morava numa cidade chamada Petrópolis, então ela é perto, era mais ou menos uma hora e meia de distância do consulado, então para mim foi muito mais fácil. Eu não precisei ir para o Rio com antecedência, eu fui no mesmo dia, eu saí um pouco mais cedo de casa e fui. Eu cheguei no consulado umas 6h40, a minha entrevista estava marcada para 7h40 e o consulado abre às 7h. Então, às 6h40 eu já estava na fila, esperando para entrar. A fila que eu fui é uma fila diferente do visto de turista, é uma fila em separado. Então, eu vou contar também sobre a minha experiência do meu visto de turista, porque antes de tirar o visto de noiva, eu já tinha tido o visto de turista. Então, estando lá na fila, uma moça, ela tinha uma lista de pessoas com os nomes. O meu nome estava na lista, ela confirmou o meu nome na lista e às 7h da manhã o consulado abriu e eu entrei. Nós fomos para o segundo andar, que é onde são feitas as entrevistas para o visto de noiva. Chegando lá, tinha uma moça que ela deu pra gente 2 papéis, um pra gente assinar, que era uma declaração, e o segundo papel era um papel com a ordem de cada documento deveria estar, creio eu que seja para facilitar a verificação de cada documento porque na hora que eles te chamam pela primeira vez, porque na verdade você faz 2 pequenas entrevistas. Você coloca os documentos em ordem, conforme a lista. Depois que você confirmar que os seus documentos estão em ordens, eles te chamam numa cabine, aí você entrega os seus documentos, a pessoa que vai te atender vai conferir tudo, exatamente tudo, o seu nome, data de nascimento, o nome do seu noivo, tudo que você colocou, os documentos que você está mandando, os forms, tudo aquilo que você colocou ali, ela vai conferir e vai te devolver os originais e vai pedir para você esperar que o cônsul vai te chamar. Ela foi muito simpática, o meu foi muito rápido, ela confirmou as informações e pediu para eu esperar. Quando ela pede para você esperar, você volta para o lugar onde você estava. E logo à direita tem uma pequena sala, e nessa sala é onde é administrada as entrevistas com o cônsul, diretamente com o cônsul. As entrevistas são feitas a portas abertas, então tudo que a outra pessoa que está sendo entrevistada nesse momento, você ouve. Então, antes de mim, houveram acho que 5 pessoas
e uma dessas 5 pessoas, um rapaz, ele foi negado o visto dele. A princípio, eles desconfiaram que ele não tinha encontrado pessoalmente com a pessoa, com a noiva. Isso é isso é algo mandatório para você se aplicar. Então, eles pediram a esse rapaz que ele provesse fotos e as fotos não foram suficientes, o visto dele foi negado. Isso foi acho que 2 ou 3 casos antes do meu, não me lembro bem. Então, quando chegou a minha vez, o cônsul me chamou pelo nome, eu entrei na sala, ele confirmou meu nome completo, confirmou o nome do meu noivo, me pediu para fazer o juramento, eu fiz o juramento. E a primeira pergunta que ele me fez foi se eu tinha ciência de que eu deveria casar até 90 dias depois da minha entrada nos Estados Unidos. Eu respondi que sim, obviamente. A minha entrevista foi feita em inglês. Então, ele me perguntou quando eu tinha encontrado o meu noivo e ele me perguntou se eu já havia visitado o meu noivo. Eu respondi que sim, 2 vezes. Eu vim para os Estados Unidos 2 vezes e eu tinha acabado de voltar em janeiro e a minha entrevista foi em fevereiro. Logo em seguida, ele disse que a minha papelada estava tudo ok, ele digitou algumas coisas lá, disse que estava tudo ok e que eu tinha sido aprovada e que eu iria receber o meu visto no meu endereço, que eu tinha colocado no sistema, em uma semana e meia. Na verdade, meu visto levou muito mais do que isso, levou quase 1 mês. Minha entrevista foi no dia 27 de fevereiro e eu recebi o visto no dia 19 de março, então quase 1 mês. Então foi isso. Foi muito simples, eu acredito que eles já têm tudo pré-aprovado, tudo verificado antes de você entrar. Então, já ouvi relatos de pessoas de que foram feitos outros tipos de perguntas, de que necessitaram provar mais coisas. Eu levei tudo quanto é tipo de coisas que comprovassem, fotos juntos, cartão de embarque, fotos com a família, e-mails que a gente trocou, conversas do Messenger e conversas do WhatsApp. Eu levei print de tudo, eu não precisei mostrar nada. Então é isso, minha entrevista foi muito simples, sem complicação. As perguntas foram feitas muito objetivas, as respostas que eu dei, creio eu, que foram bem objetivas também. Acho que eles já tinham tudo pré-aprovado, então não tem muito o que se preocupar. Se você tem um relacionamento genuíno com o seu noivo, você não precisa se preocupar com o que ele vai perguntar, porque você já sabe. Eu cheguei a ficar preocupada, nervosa, vi alguns vídeos em inglês sobre que tipo de perguntas o cônsul pode fazer, mas assim, acredito eu que muitas das perguntas mais capciosas são feitas para outros consulados, que eu vi, por exemplo, em alguns consulados da África, que são muito mais complicados de você obter o visto. Porque por motivos de fraude, eles têm um grande número de fraude nesses consulados, então é onde eles apertam mais com relação às perguntas. Mas pra gente aqui no Brasil, eu não acredito que a gente tenha esse tipo de fraude. Que eu não acredito, apesar do brasileiro ser um pouco complicado, não acredito que a gente tenha um grande número de fraudes. Então, quando você chega lá, as perguntas são bem básicas, são poucas, porque eles já têm o seu histórico, já sabem basicamente todo o seu processo e só perguntam mesmo para desencargo de consciência, creio eu. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, se inscreve no meu canal e obrigado por assistir. Bye, bye!